Olá, tudo bem? No próximo domingo, também conhecido como dia 10 de agosto, estaremos celebrando o Dia dos Pais, que evidentemente tem a sua relevância na estrutura familiar, mesmo sabendo-se que o amor de mãe é absolutamente incomparável, inquestionável e inexplicável. O amor materno não tem preço, e também o paterno, mas são amores diferentes, são formas de criar e cuidar absolutamente diferenciadas. E por esse motivo, queremos prestar uma homenagem aos pais, tratando nesta celestial edição do amor paterno. Quais são as suas virtudes? Quais são as suas formas de entender, de acolher e de amar a sua criação? Sabe-se que, por vezes, os pais não têm a mesma sensibilidade do que as mães. E aí trata-se de uma questão que também tende a ser genética, na diferença entre homem e mulher. As mulheres são muito mais sábias, muito mais sensíveis. Não obstante, que é um termo ótimo, Deus, em sua infinita bondade, inteligência e sabedoria, concedeu a maternidade às mulheres. Nós, homens, não temos a menor estrutura de conceber uma nova vida, por óbvio, como também somos absolutamente incapazes de conviver com a dor, mesmo que seja aquela causada por uma simples unha encravada. Então, dessa forma, Deus, em sua infinita sabedoria, assim definiu e determinou que a maternidade coubesse às mulheres. Mas Deus é Pai Todo-Poderoso. Na oração do Pai Nosso, universalmente conhecido, é ressaltada a figura do Pai. Pai Nosso, que estás no céu. Como também em outra oração que se ressalta sobretudo a crença em Deus, em Jesus Cristo e, enfim, nas aquelas crenças, sobretudo da Igreja Católica, quando em outra oração se profere a seguinte frase: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ou seja, a presença do Pai também está, sobretudo, destacada, ressaltada na crença, na religião, na fé. E por esse motivo, realizaremos aqui uma edição absolutamente imperdível, que quando o ilustre convidado aqui comparece, evidentemente nos privilegiando com muita deferência, até porque a sua agenda é extremamente concorrida, alcançamos picos de audiência. Eu tenho certeza que, mais do que uma entrevista, será um culto. E aí você já sabe de quem se trata. Eu que tive a oportunidade e o privilégio de entrevistá-lo por 19 vezes, e esta será a 20ª ocasião em que conversaremos sobre os mistérios da religião, da fé e da crença, com ênfase para o amor paterno. Será uma edição que você, pai, talvez entenda melhor a missão
que também foi lhe dada por Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui, Zuri Maurer, na edição de número 906 do programa Cidade Real, neste dia 4 de agosto de 2025. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, estamos iniciando o mês de agosto e no mês de agosto nós comemoramos o Dia dos Pais. Há uma tradição dentro da civilização cristã de se fazer uma semelhança entre o Pai eterno e o Pai terreno. E isso vigorou por muitos e muitos anos. E nós tínhamos, até algumas décadas atrás, a família tradicional formada pelo pai, pela mãe, pelos filhos e o conjunto em torno, os avós, os tios, etc. Mas tudo isso foi mudando. Mudando por várias razões. Primeiro, porque a comemoração do Dia dos Pais deixou de ter esse caráter familiar, deixou de ter esse caráter até afetivo para ser substituído por um caráter comercial. Dia dos Pais é dia de comprar presente, dar presente, mesmo que não se considere o pai como aquela pessoa que é um esteio da casa juntamente com a mãe, que é aquela pessoa que dá a diretriz na educação de toda a família. Na verdade, outros problemas surgiram. E o que aconteceu com a figura do pai? Vejam bem, na década de 80, quando lançaram Pokémon, este desenho animado e este filme fez com que a figura paterna desaparecesse. Mas vieram os Simpsons. E o que aconteceu com o quadrinho dos Simpsons? Os pais tornaram-se caretas. Não eram para ser seguidos. Pensa que ficou por aí? Não, piorou. Porque com Harry Potter, esta obra veio mostrar que os adultos não servem para nada. 3 adolescentes resolviam todos os problemas. Mas no século XXI, nos nossos dias, como está a situação? Pior. Porque se você for assistir a Peppa Pig, você vai encontrar uma porquinha, uma leitoinha linda e desobediente. Então a figura do pai, mais uma vez, está prejudicada. Então nós vivemos nesse mundo. Mas será que todos os problemas acabaram aqui? Não, não. Como comemorar o Dia dos Pais numa escola? Onde o menino que estuda, a menina que estuda, não conhece o pai. Onde ela é criada não por uma família tradicional, mas por uma produção independente. Ou ela pode ser criada por um casal homoafetivo. Ou os pais moram até fora do país e ela é criada pelos avós. Como é que a escola vai fazer? Se ela diz que é para trazer o pai, a criança fica sem saber o que fazer. Então, o Dia dos Pais criou para diretores de escola, para as próprias famílias,
para as mães e para as crianças, não é só uma comemoração, não. Criou um problema a ser resolvido. E qual é a minha opinião? A minha opinião é a seguinte: comemore, mas deixe em aberto para a criança trazer para a comemoração aquela pessoa, aquela figura paterna, entre aspas, mas que cuida dela no momento. Assim, a gente faz a comemoração e protege a criança de todo o dissabor que possa advir. O quadro Opinião tem a autoria intelectual do pai, professor, escritor, conferencista, mestre em educação, doutor em educação e meu eterno mestre, que aqui semanalmente desfila o seu talento, lhe oferecendo a sua opinião, por vezes contraditória, que incomoda, mas é saudável e democrática. Gratidão, meu eterno mestre, que Deus lhe proteja, lhe abençoe e ilumine na sua missão paterna. Você que sempre a desenvolveu, sempre teve como valores éticos e morais, sobretudo aqueles que determinam a relevante função de pai, exercendo na família a função que lhe é concedida há mais de 50 anos. Abraços fraternos. Desta forma, isto posto, queremos saudar efusivamente e, diria, emocionadamente, a presença do caríssimo companheiro, fraterno amigo e figura especial, sobretudo aqui no programa Cidade Real, pastor Renato Gonçalves. Seja muito bem-vindo. É um prazer, uma satisfação tê-lo conosco nesta 20ª entrevista que nos concede. A todo cidadão real que está conectado conosco, eu sempre sou exageradamente muito bem-vindo. É a minha gratidão de ser tão amado por este coração, por este amigo e por essa conexão do cidadão real que depois, quando eu saio daqui, durante a vida que corre, eu sempre encontro pessoas que eu nunca vi na minha vida e dizem: olha, eu te conheci no Cidade Real do Zurimauri. Então, a todos vocês, o carinho, o amor, muito obrigado. Eu acho que eu tenho que começar me despedindo. Foi um prazer estar aqui. Até o próximo programa, por uma única razão. Depois do nosso querido professor. Sensacional! Nosso querido professor Werneck, Hamilton Werneck, que já expôs a perspectiva humana, cultural, não só brasileira, mas mundial, de uma maneira muito bem colocada. E depois que o quase pastor Zurimauri, ele estava falando aqui, eu falei, bom, eu estou com um concorrente aqui do lado. Mas nesse Sou nível, seu aprendiz. sempre bom ter concorrência nessa hora que amplia o reino, amplia a ajuda, e Jesus já orou para que viessem mais ceifeiros. Então, nosso querido pastor Zurimauri está aqui, depois dessa abertura, não tem mais nada que falar, é só dizer Feliz Dia dos Pais para você. Sensacional, pastor. É um privilégio Sensacional. estar aqui, sentindo falta, evidentemente, da nossa querida doutora Aline, que eu fui informado que ela está como advogada trabalhando Exatamente. nesse momento dentro de um tribunal, Exatamente. resolvendo seus casos judiciais, mas fica aqui o meu protesto. Estou abrindo o BO pela sua ausência. Excelente. Subscrevo, evidentemente. Coloque aí, por favor, que certamente o brilho já diminuiu aqui também. Certamente. Pastor, evidentemente que esse programa é um programa especial que eu quero também dedicar a Zuri Pai, Muito bom. meu saudoso e eterno pai, que nos deixou há 3 anos passados, como também a seu Inácio.
B. Popularmente conhecido como B, pai de pastor Renato Gonçalves, e desta forma, simbolicamente, homenageamos todos os pais que nos assistem nesse momento. E também registrar, pastor, já no início, que hoje comemoramos e celebramos o Dia do Padre, que ao fim e ao cabo significa pai. Como Papa também. Então, a todos os padres que nos acompanham neste momento, sintam-se homenageados e, sobretudo, absolutamente recompensados pela sua missão de continuar divulgando os ensinamentos de Cristo ressuscitado. Nada acontece por acaso. Temos nessa edição um pastor evangélico que é um ícone das igrejas evangélicas em Nova Friburgo, que aqui comparece no dia em que os padres têm o seu dia de homenagem e celebração. Mas a igreja, a religião, a crença, também enaltecem a figura do pai. Por vezes, a sensação que o protagonismo é da mãe, e tem que ser. Dona Neuza, sua mãe, que nos boa deixou. Memória, né? Eu estou impressionado. Dona Neuza, que nos deixou também. Dona Célia, minha mãe, que já há algum tempo também não está nesse plano terrestre, serão sempre as protagonistas. Mas os pais também têm esse protagonismo, inclusive na religião. O que você acaba de fazer aqui agora no início desse programa, fazendo uma homenagem ao seu pai, e por tabela, minha gratidão pelo meu papai Inácio, o que você está fazendo está bem claro lá na Bíblia. Aliás, a todos os filhos nesta semana cabe também essa direção, já que o Dia dos Pais está chegando, como o professor Werneck falou, para a sociedade comercial virou um momento de lucro, mas não perde a sua importância diante do que você acaba de fazer. O que você acaba de fazer? Você acabou de honrar o seu pai aqui, apesar dele já estar na eternidade, e também honrando a sua mãe. A Bíblia fala assim: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e viva muitos anos. Esse é um princípio espiritual criado por Deus. É como, permita-me pegar o seu óculos, se eu largá-lo aqui, ele vai cair. É gravidade. As pessoas não sabem, às vezes, porque a sua vida entra em conflito. Por que a coisa não vai bem? E tenta fazer as coisas e não consegue. Às vezes, eu não estou dizendo todos os casos, mas há situações em que está se quebrando um princípio criado por Deus, que ele diz: honra a tua fonte. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Ou seja, para que as coisas deem certo para você. E viva muitos anos. Então, olha só que há uma promessa de você realmente fazer o que você acaba de fazer aqui, Zuri, honrando seu pai, honrando a sua mãe. Isso é um princípio espiritual, porque mesmo partindo para a eternidade, continuamos honrando. Sem dúvida. Então, sobretudo os ensinamentos. Os ensinamentos, e honrar é isso. É justamente fazer jus à história, ao investimento, não só de criação genética, porque, como o professor falou, não é a genética que manda. De fato, é o coração nessa história da relação que vai realmente trazer realmente essa fonte de honra. Então, quando se honra o pai e a mãe, e é um bom momento também no Dia dos Pais para acelerar esse processo. Eu digo o seguinte: é algo que tem que ser feito todos os dias, como você acaba de fazer aqui. Mas, por que não um dia também para você ressaltar isso, ainda que sabemos que tem um lado comercial, como o professor disse, e é verdadeiro, mas vamos jogar fora esse lado e vamos dizer: pera lá, por que não aproveitar esse momento para praticar o que a Bíblia manda? Honrar o pai e a mãe. Que às vezes a gente não tem tempo na aceleração da vida para parar e dizer: papai, muito obrigado. É verdade. Ou para parar como você fez aqui agora. Eu quero honrar, eu quero agradecer pelo meu pai, citar o nome, citar a história. Isso é um princípio. Então, muitas pessoas talvez conectadas conosco não sabem que a vida dela não está indo bem porque não estão honrando a sua fonte. Não é pelo caráter muito em si, bom, pastor. mas é importante voltar e dizer: pera lá. E às vezes você vai voltar a honrar essa fonte, porque às vezes uma situação pode acontecer e quebra a relação do pai com o filho, às vezes por coisas que não têm o menor sentido. O filho não fala mais com o pai, porque o pai votou num partido X, ou porque o pai não está torcendo pelo time como deveria, ou porque o pai tomou uma posição dentro da família e
cortou, deixou de honrar, vai dar ruim. A vida não fica boa. E não é nem questão de princípio espiritual, não. É questão até psiquiátrico. Isso não faz bem para a sua consciência. Você, querendo ou não, você tem uma fonte que te trouxe, uma fonte que investiu em você, uma fonte que te amou, seja gerado natural ou seja gerado com o coração, não importa. Então é importante eu entender esses princípios de paternidade, porque a paternidade, onde ela é honrada, ela traz benefícios não só para o pai que fica feliz, não é, e grato pelo filho, mas principalmente para o próprio filho, que está realmente conectando corretamente a sua fonte. É como desligar aqui. Tirou a fonte, apagou. Você não pode se desligar da fonte que Deus deu para você. Você apaga. Não vai bem. E você vive muito menos daquilo que você poderia viver. Por outro lado, pastor, queremos ouvi-lo, sobretudo aqueles pais ausentes. Não tão somente fisicamente, mas espiritualmente, moralmente. Aqueles pais que têm dificuldade, qualquer que seja, financeira, espiritual, psicológica, de assumir a sua criação. Como tocar o coração destes pais ausentes, que, conforme o mestre Hamilton Werneck muito bem disse, acaba criando, inclusive, um cenário complexo e, eu diria, constrangedor nesses dias de comemoração do pai. Mas qual pai aquela criança tem? Por vezes nem conhece, se tanto está citado seu nome na certidão de nascimento. Mas aquele pai que ainda não compreendeu a sua função, a sua importância, a sua relevância, de que maneira ele precisa entender essa sua missão? É muito bem colocado, Zulimauri, porque você está tocando no maior... A revelação bíblica do maior problema do universo é o nosso maior problema, que é paternidade. A Bíblia revela a grande crise deste universo, desse nosso mundo, tem a ver com paternidade, o supremo propósito de Deus, que é gerar filhos e filhas. E a instrumentalidade de Deus que Deus cria, e criando realmente esta conexão, um pai e uma mãe que traz à existência um filho naturalmente. Então, esse pai, ele precisa entender a graça que Deus lhe deu para ser um instrumento, para trazer à existência um ser. Esse ser, naturalmente, que ele trouxe, precisa ser amado, ministrado, abençoado, porque ele tem uma responsabilidade diante daquilo que Deus lhe deu. Porque, na verdade, não entender isso, aí você falou muito bem, a Bíblia fala assim, filhos, obedecei aos vossos pais. Ele diz, pais, não irrite o vosso filho, não maltrate o vosso filho, não prejudique essa criança. Então, é o outro lado da história também, da moeda. Assim como o filho precisa honrar o pai, é importante o pai também assumir a sua identidade diante da sua responsabilidade espiritual nesse processo. Ora, se a paternidade, de fato, ela traz um princípio espiritual que abençoa a outra vida e que prospera até a vida natural do outro, ora, o contrário também é verdadeiro. A não responsabilidade diante disso prejudica, de fato, aquele ser que está ali. E essa pessoa tem grande responsabilidade na eternidade por aquilo que ela está fazendo. Somos responsáveis na nossa consciência. Então, o maior problema do universo é a paternidade. Ele precisa compreender algumas verdades. Então, por exemplo, tem um psiquiatra, amigo meu, que ele mandou para mim não é uma teoria, não, é uma realidade científica, né? Ele disse para mim o seguinte, que quando um filho ou uma filha não é criado com seu pai, olha só, seja porque o pai morreu, seja porque o pai, e olha só, a importância dessa paternidade, esse pai que não está ausente, ou que não está presente, ou que não está abraçando, ele precisa entender essa responsabilidade. E aí tem a paternidade. Então, eu estou falando não biblicamente, estou falando agora científico e psiquiatricamente. Esse psiquiatra me disse, um filho, quando não é criado pelo pai, seja porque o pai morreu, e olha só, seja porque o pai abandonou, seja porque o pai olhou para a criança e não quer esse filho, entendeu? Não quero mais saber de você, vai embora.
a sequela psiquiátrica é a mesma para ambos. E olha só, um pai que é amigo do filho, diz eu te amo, eu gosto de você, ele morre num acidente, numa situação, numa doença, numa enfermidade. Ou outro pai que vira para o filho, eu não quero saber de você, vai embora. Essa criança, quando cresce, de acordo com este psiquiatra que me informou isso, fica com uma sequela psiquiátrica irreversível. Então não importa, porque ele foi criado para estar conectado a este pai. Então, mesmo quando ele sabia que o pai o amava, mas a ausência traz sequelas psiquiátricas, seja pela rejeição, seja pela doença, pelo acidente. Perdão, pelo acidente. Então, o que acontece? Então, esse pai precisa entender que ele estará fazendo um bem enorme para esse filho, para esta criança. E não estar presente, não estar ausente, estando ausente, é causar um problema até psiquiátrico. Não estamos nem falando do nível espiritual que tem como sequência na vida dessa pessoa. Então, o maior problema do universo é a paternidade, né? Então, na realidade, a ausência do pai, criado por Deus, porque é dessa forma, é o que eu estava falando, por que a gente tem que respirar? Porque Deus fez assim, acabou. Para de respirar para tu ver, tu morre. Fica questionando. Eu não concordo que tem que respirar. Eu não concordo que tem que ser assim, mas é assim. Aceite a vida como ela é. Deus criou, você não é Deus. Se sujeite à criação e a essa rebelião, que até foi bem falada, essa rebelião, não só da porquinha. Exatamente. É a rebelião nossa contra o Criador, porque o grande problema é que nós queremos ser Deus. Nós não somos Deus. Fomos criados por Ele e amados por Ele. Então, entender esse processo, me colocar na posição correta. Então, esse pai que não está realmente exercendo a sua paternidade, por que não começar agora? Por que não aproveitar o dia dos pais ao invés de ser procurado pelo filho? Vai lá procurar o filho, vai dizer, olha, me perdoa, você é um instrumento que Deus me deu capacidade de poder trazer a esta terra. Eu quero te pedir perdão, eu quero dizer que eu te respeito como filho. Então, perdoa a história que eu não tive. E se tiver oportunidade, eu quero construir uma história daqui para frente com você. Sensacional, pastor. É importante isso, daí é tão importante. Aconteceu, esse fato aconteceu. Eu conheço a pessoa que já faleceu hoje. Ele já era um idoso quando ele descobriu que numa relação que ele teve lá atrás com uma namorada há muitos anos, ele não abandonou o filho. A mulher ficou grávida, a namorada ficou grávida e não falou para ele. Ele terminou com ela, ela foi embora e ficou grávida. E não falou para ele outra cidade, outro estado. Ele não sabia que era pai de mais um filho. Quando esse filho tinha 50 anos, presta atenção. Que isso? 50 anos. Por conexões, a internet facilitou bastante a nossa vida. Essa mulher falou para ele que daquela relação, há 50 anos atrás, eu tive um filho seu. Eu não quis falar porque eu resolvi viver a minha vida, já que não deu certo o nosso relacionamento. Eu toquei a minha vida sem você. 50 anos depois, esse filho vem a Nova Friburgo. Que isso. E eu tive a oportunidade de ver o encontro dos dois, inclusive aconteceu também dentro do nosso culto, porque ele era um membro da nossa igreja, ele ficou muito emocionado de saber que tinha um filho com 50 anos. Então ele realmente era um pai de verdade. E saber que ele tinha um filho com 50 anos o emocionou, o abençoou. E eu presenciei o encontro dos dois. Emocionante. Esse menino, essa criança, 50 anos esperava essa conexão. E como foi importante para ele. Depois, como pai, um filho de 50 anos, presumo um pai já idoso. O pai morreu, ele voltou aqui alguns meses atrás, algumas semanas atrás eu reencontrei, porque eu não me lembrava da figura dele, ele me bateu, falou assim, eu sou filho de fulano, você lembra de mim? Ainda emocionado. Então, papai, você que não está com essa conexão com seu filho, seja por uma questão política, seja uma questão esportiva, familiar, ideológica, não importa o que seja, não perca a vida, aproveite a vida, viva a vida, por favor, dá um abraço nessa criança que pode ter 50 anos e tudo que ela está esperando é um abraço, porque, como eu te disse, o maior problema do universo é paternidade. A verdade é essa, a gente enaltece muito a maternidade, porque realmente eu digo, com a mãe a gente conhece o amor e com o pai a gente conhece a identidade. Sensacional.
Entendeu? Sensacional. A mãe nos mostra, e ela foi feita para revelar o que é Deus, o que é o amor de Deus, porque, fala sério, né, Zoli? Ninguém ama a gente como mãe. Sem dúvida. Sua recordação da minha mãe Neuza me emocionou aqui. Sem dúvida. E eu sei que eu sempre falo da sua mamãe, a emoção é a mesma. É a mesma. Você parece que perdeu sua mãe ontem, agora, porque o desejo de ter aquele abraço, aquela... Não é nem precisa abraçar, não, só de olhar. A presença. A presença, que é um amor incondicional. A presença. Então a mãe foi criada por Deus para revelar o que é o amor de Deus. É um amor incondicional. Eu sempre digo, às vezes, nesses crimes hediondos que nós vemos no Brasil, o Brasil inteiro está contra. E a mãe também está contra. Mas ela está lá. Eu estou contra, mas eu estou aqui. O que eu posso fazer por você, seu desgraçado? Por que entrou por esse caminho? Enquanto o Brasil inteiro abandona e condena, essa mãe condena também. Ela diz, não concordei, isso é absurdo, isso é monstruosidade. Eu não te criei para isso, mas eu estou aqui. Entendeu? É um amor que foge à nossa imaginação. Como eu sempre disse, o amor de mãe excede ao nosso entendimento. Né? Ninguém ama a gente como mãe. Não tem esposa, não tem filho, não tem amigo, não tem ninguém. Amor de mãe é fronteira. Só quem vence o amor de uma mãe, como eu sempre digo, é Deus. Deus ganha. Né? E ele mesmo se compara. Esse Deus que é Pai Todo-Poderoso, pelo seu poder, pela sua existência, pela sua força, né? Ele diz, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Ele pergunta. Jamais. Ainda que essa, por um surto, se esquecesse, eu não me esqueço de ti. Eu não esqueço dos meus filhos. Eu não esqueço de você. Então, esse amor, só quem vence é a mãe. Mas o pai, a paternidade, ela foi feita para mostrar identidade. Na verdade, você tem, exatamente, quando você não tem uma conexão paterna, essa expressão, você, de fato, você perde a sua identidade plena. A sua estima cai. E a sua segurança fica debilitada. Porque o pai transmite isso. Ele transmite identidade, estima e segurança. Identidade por quê? Porque ele foi criado por Deus para transferir para este filho esta identidade daquilo que ele é. Porque outro dia eu tenho uma psicóloga na nossa igreja, ela me disse assim, pastor, eu tinha pregado alguma coisa, ela falou assim, eu tenho uma coisa muito interessante para te falar. Eu falei, me conta, entendeu? Quero aprender. Ela disse, a mãe, o filho quando está no ventre da mãe, ele já sabe que pertence àquela mãe. Ele criou aquela história. Mas quando a criança nasce, ela já nasce em busca da outra fonte dela. Ela busca o pai. Entendeu? Porque ela, na verdade, a natureza já mostra que ela tem uma outra conexão, uma outra ligação. Então a criança, ela tem pais porque está junto com a mãe. Mas quando ela já nasce em busca do pai. Ela quer essa conexão. Essa conexão é muito importante para esse pai que está ausente e para o pai presente. Agradecer o serviço que ele está fazendo a Deus e a nós, né, à Terra, ao planeta, porque a criança já nasce buscando o seu pai. E quando não encontra, temos um problema. E quando tem um psicólogo que ele diz que todos nós, porque nenhum pai é perfeito também, né? Seu Inácio certo, não era. Seu Zuri também. E, em compensação, o filho dele também não é. Entendeu? Exatamente. Não é só o pai que não é. A papai, mas o filho também não é. Não entendeu? Deus olhou do céu para a terra. Somos falíveis. Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo sequer. Como relatei até aqui mesmo, né? Outro dia encontrando um psiquiatra no casamento e usei esse texto de Isaías 1:5. Era um psiquiatra famoso no Brasil. Olhei na internet, era ele que estava lá. Eu falei, doutor, eu sempre digo que toda mente é doente, todo coração fraco. Fui lá no microfone, diante do público, com esse psiquiatra, eu falei para ele, o senhor concorda comigo que eu e o senhor, e todos nós aqui nesse casamento, o noivo e a noiva, somos doentes mentais, não do ponto de vista da medicina psiquiátrica, mas do olhar da perfeição? Ele pegou o microfone e falou, tem razão, pastor, todos nós somos doentes mentais nesse ponto de vista que você está falando. Não há perfeição, ninguém é perfeito em paciência, em graça, em amor. Nós não somos, nós temos problemas, temos limitações, temos falências dentro de nós. Mas ele ainda me ajudou e falou assim, mas a graça de Deus nos ajuda a viver os nossos sonhos. É isso, é só a graça de Deus. Então nessa ausência paterna, quando nós nascemos, nós não temos um pai perfeito, esse psicólogo falou que todos nós acabamos procurando 2 ou 3 pessoas para tentar substituir essa carência paterna, que essa psicóloga disse que a gente já nasce procurando. Então, quando meu pai não está ausente, eu vou tentar que outras pessoas assumam essa carência que tem dentro de mim. Essa carência que
traz uma crise de identidade do quem eu sou, porque eu preciso saber minha fonte. Para saber quem eu sou, eu tenho que saber de onde vim. E se eu não sei de onde vim, isso causa uma sequela. Então, quando se fala de maternidade e paternidade, tem a ver com isso. Ou seja, quem foi meu pai? Quem foi, que semente que me trouxe? Eu preciso saber quem ele era para entender quem eu sou e o que serei. Então, essa crise de identidade, ela me leva às vezes, e também à estima, porque aí é importante isso. A Bíblia fala em 1 João assim: vede quão grande amor nos tem feito o Pai, que fôssemos chamados filhos dele. Olha, se eu sou filho de Deus, que estima. Eu estou aqui, por exemplo, tão amado aqui sempre na TV Zoom pelo meu amigo Zuri Mauro. Certamente. Que carinho que eu sinto. Eu amo o Zuri Mauro porque o Zuri Mauro me amou primeiro. Certamente. Esse carinho, Certamente. esse amor. Olha, é óbvio, de repente o Todo-Poderoso me ama, isso me traz. E quando aqui na Terra Deus criou o Pai para expressar essa paternidade de Deus, esse amor que gera identidade, que me ajuda a entender quem eu sou. E aí a minha carência me leva a buscar 2 ou 3 pessoas que às vezes acabamos sufocando. Às vezes um amigo, porque exigimos dele inconscientemente que ele seja para nós o que ele não é, pai, entendeu? E às vezes uma amizade se quebra porque a minha carência é exagerada, entendeu? Eu sinto que aquele meu amigo não está correspondendo, mas o que eu estou querendo dele é que ele seja meu pai, e ele não é meu pai. Eu estou tentando suprir dele uma carência. E a gente fica tentando eleger pessoas que possam, de alguma maneira, suprir essa carência. Então, eu tenho a minha identidade prejudicada, eu tenho a minha afetividade, não é? a minha estima prejudicada e a minha segurança, porque o Pai traz segurança. O Pai traz uma segurança enorme para as nossas vidas, ou seja, é o provedor, é o protetor, olha, é aquele que vai sair, porque a mãe, por mais que ama, às vezes não consegue lutar contra o vizinho forte que está lá. Sem dúvida. Ela pode até xingar ele, entendeu? Jogar umas pedras para defender o filho. Mas o pai vai lá e enfrenta, ele traz segurança. Ah, pastor, isso aqui, não reclama da vida, não. Foi assim que Deus fez, desculpa, qualquer coisa, entendeu? Mas Deus fez a gente para respirar, e a gente tem que se alimentar, e a gente tem que fazer essas coisas. E Deus, na relação, nós fomos criados para nos relacionar. A gente tem que entender que a ausência paterna traz insegurança. Então, quando eu tenho um pai que me ajuda na minha identidade, na minha estima, na minha segurança, pode não ser perfeito, mas que com a graça de Deus me trouxe até aqui, eu tenho que dizer muito obrigado, papai. E no dia dos pais, estando ele aqui ou na eternidade, dizer graças a Deus pelo meu papai, porque é muito importante, é instrumento da graça de Deus que a gente tem. E aí, e você talvez, eu falo para o filho também que está carente nessa hora, a Bíblia fala: quando o teu pai e tua mãe te desamparar, o Senhor recolherá. Eu estava na África. Eu fui à África. Primeiro, a parte da fome natural é uma coisa que te deixa assim. Zuri, eu voltei, não era porque eu queria, não era porque eu estava pensando. As minhas emoções não conseguiam jogar um pedaço de pizza fora. Porque é um negócio tão terrível de você. Cruel. É cruel. E pior, ao redor tem. O país que eu estava, eles têm petróleo, eles têm como dar comida para aquele povo. Olha, eu fui no interior da África, lá com a pessoa que faz um trabalho maravilhoso, que é a Heidi Baker. Ela cuida, ela nem gosta que chama de orfanato. Ele falou assim, eles não são órfãos, ele tem um pai que é Deus. Ela cuida daquelas crianças que morrendo de AIDS, morrem de diarreia. Pode uma coisa dessa. E justamente desidratação. Eu estava no interior lá. Nós tínhamos, para você ter ideia, o nível da carência. Estou falando de carência física para entender a carência emocional, essa carência paterna também. Que o nível espiritual é muito maior do que o natural. O que aconteceu? Ela tinha levado o lanche para nós que tínhamos feito trabalho, mas aquele monte de criança lá. Eu falei, não, todo mundo vai comer. Ela tem um coração maravilhoso, a Heidi. E aí dividimos o pão, botamos feijão em cima, assim, um pedacinho de pão. Eu distribuindo, eu usei Mauro, aquelas criancinhas, tudo. Aí eu dei um pãozinho maior para o outro, que eles são todos educados, não avançam, não. Aí ele estava assim, aí o outro ele olhou que o pãozinho era maior, aquele olhar como se estivesse dando um diamante para eles. Um diamante. Eu estava comendo, tinha uma criança do meu lado, e eu falei, pode comer, porque eles comem com a mão. Eu falei, pode comer, porque eu não tinha nem como. Eles são educados. Eu falei, como eu estou te mandando comer? Ele comeu. Aquilo te angustia. Mas o pior não é isso, é a carência emocional.
Eles são órfãos. Você anda na rua lá e eles ficam atrás de você, te segurando, tipo assim, me leva. É um negócio de cortar o coração, aquela monte de criança te segurando. Zori, sem pai. E eu conheci o Emanuel, vou citar o Emanuel aqui porque foi uma experiência muito bonita. Quando eu vim embora, eu deixei toda a minha roupa para o Emanuel, tudo que eu tinha. Eu ia voltar para o Brasil, eu deixei calça, camisa, eu só voltei com uma camisa na mala, para se você der algum problema, não tem como trocar. Eu dei minha roupa toda para ele. A mãe dele morreu de diarreia, o pai não tinha. E aí, ele que era o mais velho da família, uma criança mais velha da família, cuidando dos outros irmãos. Ele tinha um irmão que era mais velho que ele, que era alcoólatra, estava perdido na vida. E ele cuidava das crianças. E aí esse menino, ele fazia um trabalho, a rádio mandou fazer um trabalho no interior da África com crianças. E eu não tenho essa habilidade toda. E ele me ajudou, ele tinha um carisma, um talento, um garoto maravilhoso, né? E aí, um dia ele falou assim para mim, Pastor Renato, ontem eu estava tão triste. Falei, por quê? Eu fiquei pensando, eu estava na praia, e eu estava pensando assim, eu não tenho ninguém, porque não tem mesmo. Eu não tenho ninguém, eu não tenho família, não tenho parente, não tenho nada. A única mãe que ele tinha morreu de diarreia, o pai nem existia mais. E eu estava tão triste, de repente eu tive uma experiência com a presença de Deus. Deus falou assim, eu sou teu pai, eu vou cuidar de você. Escuta a história dele, isso tem muitos anos atrás. Esse menino, nessa conexão de missionário lá, uma norte-americana se apaixonou por ele. Porque ele realmente era um garoto fantástico, carismático. Casou com ele, ele hoje mora nos Estados Unidos, está muito bem cuidado e não abandonou a África, isso que eu acho bonito. Ele está direto lá, fazendo trabalho, ajudando o seu povo. Veja bem, você que está carente hoje, no Dia dos Pais, talvez esse pai que Zuri falou, que Zuri denunciou, esse pai que abandonou você, exatamente, não te abraçou, não te beijou, não viveu uma história... Não te reconheceu, ou talvez morreu, talvez no povo, e como psiquiatra disso, ficou sequelas psiquiátricas irreversíveis, presta atenção, e que não tem medicamento que cure, esse psiquiatra me disse, é uma carência tão profunda, a importância dessa paternidade. Conclusão, tenha certeza, seu pai e sua mãe te desamparar, nós temos um Deus Todo-Poderoso, que entra, que realmente faz o que nenhum poderia fazer, que é realmente nos equilibrar no mais profundo e curar essas sequelas psiquiátricas interior da nossa carência existencial. Sem dúvida nenhuma, a graça de Deus pode nos abraçar e fazer da nossa vida, nos acolher, melhor palavra ainda. Nos acolher. Esse pastor vai longe. Sem dúvida nenhuma, debaixo dessa graça de Deus eterno. Então, realmente, vale a pena se abrir e ser grato a Deus, talvez. E quando se fala honrar pai e mãe, veja bem, não necessariamente tem que ser amigo. Porque, às vezes, infelizmente, tem certos pais, porque a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e vivam muitos anos. Estou lascado, meu pai é um cara que não me quer, ou que não... Vamos imaginar, eu tenho que honrar esse homem. Olha, eu posso honrar o prefeito, o presidente, o governador, eu tenho que honrar. Não necessariamente tem que ser amigo dele, certamente, mas reconhecer a autoridade. Então, já que eu não posso ser amigo, que bom que seja amigo, mas já que eu não posso ser amigo, pelo menos eu digo, Deus, obrigado por essa fonte que tu usaste. Isso é honrar, é respeitar essa fonte, mesmo que não haja um vínculo de amizade. Eu estou honrando, estou dizendo, não, é o meu pai, eu vou respeitar. Eu não vou sair falando mal, eu não vou sair xingando, porque é um princípio espiritual que muitas pessoas não entendem, que a vida dele não prospera. Porque a Bíblia fala, é o primeiro mandamento com promessa. E isso está no Antigo Testamento? Mas a graça agora já veio. Está no Novo Testamento, em Efésios, lá, onde se fala sobre, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, a graça de Deus. E ali, falando sobre graça, ele fala, no entanto, o princípio continua. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Para que as coisas te deem certo na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida interior, na sua vida mental, para que te vá bem. Você não sabe que está quebrando um princípio espiritual, causando problema, simplesmente porque não está honrando a sua fonte. Mas meu pai não é um cara legal, aí vai fazer o que com esse filho? Você não precisa ser amigo dele, mas diga, Deus, eu não vou ficar falando mal dele. Ele é um problema teu, eu vou honrar o meu pai. Eu te agradeço por essa fonte que tu usaste, para que me abençoasse de alguma maneira. Pastor, eu sou obrigado a interromper o culto. Se me permite a ousadia. Aliás, culto hoje com 2 pastores. Você já viu que a introdução dele foi totalmente com o Pai Nosso, pastoral, estava perfeita. Podia encerrar logo na introdução. Eu sou adjunto. Ô, pastor. Exatamente. Muito bem. Depois do intervalo,
retornaremos também ouvindo o psicanalista e teólogo Gerson Acker, que também vai oferecer a sua reflexão sobre o amor paterno. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo desde 1950. Sabe aquela ideia do pai herói que resolve tudo, que nunca erra, que sempre tem a resposta certa? Então, esquece. Na vida real, esse cara não existe. O psicanalista Donald Winnicott, que falava muito sobre as mães, também nos ajuda a pensar a figura paterna. Ele criou o conceito de mãe suficientemente boa. E a gente pode aplicar isso para a paternidade, inclusive. O pai suficientemente bom não é perfeito. Ele erra, ele se atrapalha, ele tenta e tantas vezes falha. Mas ele está presente, ele se implica, ele se responsabiliza. Na psicanálise, o pai não é apenas a pessoa homem, mas sim tem uma função simbólica. Ele ajuda a criança a sair da bolha da relação com a mãe e ajuda essa criança a entrar no mundo da cultura, da sociedade, das regras, dos limites. Você que é pai não precisa saber tudo, mas precisa estar disponível emocionalmente. Presença não é estar somente na mesma casa, é estar junto com escuta, com atenção, com curiosidade genuína sobre quem o seu filho é. O pai suficientemente bom diz não quando precisa, mas também escuta, acolhe, brinca, pergunta, erra, pede desculpa. E se eu não tive um pai assim? Tem gente que não teve uma figura paterna presente, afetiva ou até mesmo estruturante. Isso também tem impactos, claro, mas é possível elaborar essas faltas dando outros significados e até quebrar ciclos. Eu entendo que ser pai hoje é também refletir sobre a paternidade que você teve e escolher o que você quer repetir e o que você quer transformar. Então, você que é pai, relaxa. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser real. A paternidade, ela não se mede por grandes feitos, mas pelas pequenas presenças no cotidiano. Ser um pai suficientemente bom já é mais do que suficiente para se ter saúde mental. O quadro Saúde Mental, conforme você já sabe, também tem a autoria intelectual do psicanalista, teólogo e balsâmico pastor luterano Gerson Acker, que aqui semanalmente também desfila o seu talento, lhe oferecendo profundas reflexões naquelas questões que, sobretudo, envolve
a mente. Até porque você sabe que aquilo que a mente não resolve, o corpo transforma em doença. Gratidão, grande amigo e fraterno irmão Gerson Acker. É uma satisfação, um prazer e um privilégio tê-lo semanalmente como editorialista do programa Cidade Real. Pastor Renato, estamos nos estertores do tempo, que é um termo também que eu gosto muito. Mais rapidamente para os seus comentários, aproveitando o que nos orientou o pastor Gerson Acker, mais do que ser bom é preciso ser real como pai? Muito boa colocação, essa frase é perfeita, mas se no Brasil vai ter golpe ou não, isso eu não sei, isso é um problema das autoridades, nem é problema meu, mas aqui no programa agora vai ter um golpe. Sensacional! Sensacional! Eu sei o que é ser filho, eu não sei o que é ser pai, mas eu estou diante de um homem que sabe muito bem o que é ser pai. Exatamente. No seu aniversário eu estava presente e pude fazer uma leitura como pastor que a gente sempre faz. Fantástica. Não só externa, mas bem interna no coração. Como é que é o nome do seu filho todo? José Vitor de Castro Maurer. Eu presenciei José Vitor de Castro Maurer, tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, mas não só pela conversa, mas naquele dia, no seu aniversário, quando você mencionou o nome dele, ele é bem discreto, né? Muito. E as suas lágrimas, exatamente, que você talvez não tenha visto, brotaram de uma maneira muito linda. Eu pastor, falei, você me emociona. Eu falei, esse homem sabe ser pai. E naquele dia ali nós tivemos uma cena muito bonita. Eu fui até ele e falei, garoto, você tem um coração maravilhoso. Aí ele chorou, ele não aguentou, ele chorou mesmo. Exatamente. Né? E eu quero dizer então, Zuri Mauri, parabéns pelo Dia dos Pais. Eu quero que você fale para os nossos cidadão real, que agora eu dei o golpe, eu sou o entrevistador aqui muito agora, bom, e você é o meu entrevistado aqui. Muito bom. Eu estou aqui assumindo Cidade Real hoje, eu quero, Zuri Mauri, nesse dia tão importante, um pai. Posso falar qual foi a sensação que você teve? Porque se você não conhece o filho dele, além de ser naturalmente não parecer ser filho dele, porque é bonito em exagero. Certamente, certamente, pastor, muito bem colocado. Parece muito com a mãe. Obviamente. Mas o coração é do Zuri Mauro, um coração muito sensível, e você conseguiu trazer para aquele garoto uma identidade, um caráter, e eu percebi isso de uma maneira muito bonita. Ele é teu filho, por dentro. Exatamente, pastor. Para o nosso cidadão real, fala o que é ser pai desse vitorioso Vitor. Pastor, agradecendo a oportunidade, né, quero dizer que, me aproveitando e me privilegiando de uma sabedoria popular, ninguém dá aquilo que não tem. Ou seja, cada um dá o que tem. E meu filho, que é a minha maior riqueza, gerada pela sua mãe, Sueli de Castro, oferece o que ele recebe da criação dos pais, tanto da mãe, numa outra vertente, quanto a do pai. Os valores morais e espirituais que ele desenvolve, não só intelectuais, porque se torna um aluno brilhante do curso de Direito na Universidade Estácio de Sá, já tendo sido o mais bem colocado no primeiro período do curso de Direito. O garoto realmente é um talento. É um brilhante. Não, e se você conhecer, qualquer um que conhece ele, apaixona pela vida dele, porque ele é um garoto cativante, sensível. Exatamente. Ele oferece o que ele tem. Ele só é capaz de doar aquilo que ele recebe. E simples assim, através das suas fontes, como nos ensinou o pastor Renato Gonçalves. O que ele, durante a sua criação, teve lapidado na sua formação moral, que ainda está em construção, até porque tem tão somente 18 anos, ele oferece, ele distribui, ele compartilha. E esta é a nossa recompensa. Ser pai
é formar, é ser fonte, como disse o pastor Renato. E nesse quesito, entendo que tanto eu quanto a mãe temos sido boas fontes na criação de José Vitor. Semana que vem ele estará aqui conosco assistindo a gravação do programa Cidade Real e você terá a oportunidade de conhecê-lo. Pastor, precisamos encerrar. Antes, porém, quero registrar que fique consignado o meu agradecimento ao pastor Renato Gonçalves e a todos os membros da Igreja Luterana que ontem me acolheram de uma forma especial. Maranata. Desculpe. É porque é luterano do... Também. Boa correção. Da Igreja Maranata em culto dominical que comparecemos ontem à noite. Eu e Dona Nelma, minha amada companheira, estivemos presentes naquela divina ocasião, onde inclusive tivemos a oportunidade de vivenciar a Santa Ceia, que sempre acontece, me parece, todo primeiro domingo do mês. Sendo assim, também quero que o ilustre pastor convide todos os pais para o culto do próximo domingo, onde teremos uma celebração do Dia dos Pais. Atenção, na Igreja Luterana. Maranata. Boa! Na Luterana provavelmente também terá. Na Luterana certamente também terá. As igrejas dão ações de graças, justamente reconhecendo esse Pai Nosso que está nos céus e que reflete realmente essa paternidade. Você está convidado. Nosso culto domingo 9h30 da manhã, com o estudo da Bíblia, e domingo às 18 horas. Às 18 horas teremos um coral cantando em gratidão. E pela manhã também estaremos ali dando ações de graça. 9h30 e às 18 horas. Rua Augusto Severo 106, Centro em Nova Friburgo. Auditório Conexão Vida, esperamos por você. Igreja Maranata. Igreja Evangélica Maranata. Com o seguinte detalhe: transporte de ida e volta. Isso. Como a Rua Augusto Severo ela tem uma inclinação, nós temos carros que nos levam. Temos estacionamento na rua. Aos domingos, 9h30 e 18 horas, você que vai de carro tem um estacionamento na rua, um estacionamento bem amplo, que você pode estacionar de graça e com a graça de Deus. E também, se você parar no Shopping Cadima ou nas Casas Bahia, temos carros que transportam e que te devolvem também de graça. No mesmo local. Serviço sensacional. Pastor Renato, sinto-me honrado, privilegiado e, sobretudo, emocionado com a sua presença, que me deu a oportunidade de me manifestar enquanto pai. Deixa eu dar mais um golpe, não terminei o meu golpe ainda não. Sensacional. Me dá essa mão aqui. Aqui, a outra mão, para você ficar para lá. Dando a mão a esse pai aqui, eu quero felicitar a todos os papais. E aos filhos, nos unimos aos filhos em gratidão aos nossos pais, dando as ações de graças. E juntos queremos dizer muito obrigado a Deus por cada papai que Deus nos deu. Parabenizar Zuri Mauro pelo trabalho maravilhoso, brilhante com seu filho, mas também a você, pai, que tem feito, como o pastor falou, pode não ser o perfeito, mas você está lutando para fazer o melhor. E eu quero orar junto aqui agora a oração que o Senhor nos ensinou, por favor, com tanta graça, e você possa se unir nessa oração, agradecendo também a Deus por esse pai. Nós oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. E a ti pertence cada papai conectado conosco. E nós te damos ações de graças pela paternidade que pudemos conectar, em nome de Jesus. O meu... Aplaudindo a Deus pelo Zuri Mauro, eu aplaudo a todos os papais aí. Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe o rico abundantemente. E parabéns. Gratidão, Pai Renato. Não. De todos aqueles boa bênção que precisam do seu acolhimento, da sua proteção, da sua orientação. Eu sou apenas um filho precisando de muito cuidado do Pai Celestial. Eu sou pai, eu me rendo a ele. Pois é, mas mesmo não sendo... fisicamente, o é espiritualmente. Muitos lhe têm como fonte de sabedoria, de serenidade, de orientação e, sobretudo, de acolhimento. A graça de Deus. Amém.
Sendo assim, encerramos definitivamente esta edição absolutamente divina, onde lhe oferecemos orientações, informações, para que você analise, compare, reflita e forme a sua própria opinião. Cuidem-se bem, feliz Dia dos Pais, um beijo para todos e até a próxima edição.